Nessa primeira videoaula nossa aqui, a gente vai trabalhar uma situação de aprendizagem envolvendo 4 objetos de conhecimento filosóficos. As origens da filosofia, a atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. Essa situação, circunstância, oportunidade de aprendizagem que a gente está tendo aqui vai ser dividida, conforme propõe o currículo paulista, em momentos. O tema trabalhado vai ser as narrativas e as linguagens da filosofia na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos. A categoria que nos ligaremos é tempo e espaço. A habilidade a ser fortalecida é a capacidade de identificação, comparação e análise de diferentes fontes, narrativas, linguagens na compreensão de processos e eventos. Como situação-problema, fica a pergunta: como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Para compreender esse primeiro momento, vamos observar a tirinha do grande Carlos Ruas aí. A filosofia, assim como a ciência, ela é movida pela interrogação. Ela é movida por perguntas. Então, a gente vai apresentar agora 6 perguntas que devem, de alguma forma, te provocar pensamentos, provocar sentimentos e o resgate de algumas aprendizagens. O importante é você se deixar levar pelo que as perguntas vão te provocar. Participa com as suas impressões no fórum de discussões ou nos comentários do vídeo. Vamos lá. Primeira pergunta: você já ouviu falar em filosofia? Se sim, em que contexto? Segunda pergunta: qual a relação entre as palavras e as coisas? Terceira pergunta: o que você entende ou imagina por atitude filosófica? Pergunta 4. Existe relação entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo? Quinta pergunta: como que você define uma pessoa que fala bem? Última pergunta: quais características você valoriza em um texto e num palestrante? Nesse segundo momento, o principal é a gente pensar a relação da filosofia com os textos e com a leitura, tá? A filosofia, em grande parte, é leitura de texto, em várias formas possíveis, em diferentes tipos. A gente vai apresentar aqui 3 textos, todos falando de filosofia. Um deles é uma fala escrita por Platão, atribuída a Sócrates, seu mestre. O outro é uma poesia e música. E, por fim, uma charge. Esse primeiro texto que a gente vai ler aqui foi escrito por Platão como se fosse uma fala de seu mestre Sócrates. Essa fala, ela se dá no meio do processo que condenou Sócrates à morte. E por que Sócrates havia sido condenado à morte, a beber veneno? Porque ele teria seduzido ou convencido a juventude mais do que ele devia ou poderia, segundo as normas de Atenas da época. E ele teria seduzido e convencido com ideias filosóficas e subversivas à religião. Então vamos lá ler o texto. O que vocês, cidadãos atenienses, sentiram com o manejo dos meus acusadores, eu não sei. O certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo. Tão persuasivamente eles falavam. Contudo, não disseram, eu afirmo, nada de verdadeiro. E entre as muitas mentiras que divulgaram, uma, acima de todas, eu admiro.
aquela pela qual disseram que vocês devem ter cuidado para não serem enganados por mim como um homem hábil no falar. Mas então, eles não se envergonham disto? De que logo seriam desmentidos por mim, com fatos, quando eu me apresentasse diante de vocês de nenhum modo habilidoso orador? A maior imprudência dos meus acusadores é não significar hábil no falar como aquele que diz a verdade. Porque se dissessem isso, poderia confessar que aí sim eu sou um orador. Como acabei de dizer, eles pouco ou absolutamente nada disseram de verdade. Mas ao contrário, eu direi da verdade em toda a sua plenitude. Contudo, por Zeus, não ouvireis por certo, cidadãos atenienses, discursos enfeitados de locuções e de palavras, ou adornados como os deles, mas coisas ditas simplesmente com as palavras que me vieram à boca. Pois estou certo de que é justo o que eu digo, e nenhum de vós espera outra coisa. Em verdade, nem conviria que eu, nesta idade, me apresentasse diante de vocês, ó cidadãos, como um jovenzinho que estuda os seus discursos. Ao seguinte, é a primeira vez que me apresento diante de um tribunal, na idade de mais de 70 anos. Por isso, sou quase estranho ao modo de falar aqui. Se eu fosse realmente um forasteiro, sem dúvida, perdoariam. Assim também agora peço uma coisa que me parece justa. Me permitam, em primeiro lugar, o meu modo de falar, e poderá ser pior ou mesmo melhor. Depois, considerai o seguinte, e só prestai atenção a isso. Se o que digo é justo ou não. Essa, de fato, é a virtude do orador, dizer a verdade. É uma coisa louca, né? Porque você vai lendo, você está lendo aí, eu estou lendo aqui, você está me ouvindo, ou será que está ouvindo, será que está lendo? E o Sócrates estava falando, o Platão escreveu o que ele teria falado. Onde que está o texto aí? O segundo texto é uma música. Eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança e você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora, vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. A música, gente, por questões de direitos autorais, vocês procurem aí nas plataformas digitais, tá? Nas descrições aí do curso vocês vão encontrar o link também. É uma outra experiência, escutar. Escuta. O texto oral, o texto musicado, cantado, instrumentalizado. Essa aqui é a charge do Alejandro Arrabal. A essência das coisas, o arqué das coisas. O que você acha, bicho? Já ouviu aquela frase de que somos praticamente melancias com consciência? Que a gente tem 83% de água nos pulmões e 73% no cérebro e no coração? Bom, depois de ouvidos, reouvidos, lidos e relidos os textos, fica a pergunta para você participar do fórum de discussões ou nos comentários do vídeo. Que ideia filosófica, tá? Que ideia filosófica você considera que cada texto expressa? Ou que cada texto expressou? Aqui nesse terceiro momento a gente vai lembrar do tema relacionado a essa aula, que a gente comentou lá atrás. As narrativas e as linguagens da filosofia na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos.
E também a categoria. Lembra da categoria? Tempo e espaço. A filosofia ela tem uma história e ela tem uma divisão didática em 4 diferentes tempos ou momentos. A gente vai apresentar aqui essa divisão e a gente vai pontuar 2 ou 3 características e alguns pensadores. Claro, é possível colocar bem mais do que 2 ou 3 características. É possível colocar muito mais pensadores e pensadoras. Mas é importante não esquecer, isso é apenas um recorte para apresentar essa possibilidade de ensino. Vamos lá então. A filosofia antiga, quando que acontece? Do século 7 a.C. ao século 5 depois de Cristo. Quais características que a gente elenca aí para a filosofia antiga? Primeira, tentativa de compreender a realidade sem o uso das narrativas mitológicas religiosas. Segunda característica, reflexões sobre a separação entre o mundo ideal e o mundo sensorial. A ideia-razão de um lado e a experiência-sentido de outro. Alguns nomes desse período: Tales, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Diógenes, Epicuro, Zenão, Pirro. O outro momento, filosofia medieval. Quando? Do século V ao século XV. Características. A primeira, uma tentativa de aproximar o conhecimento filosófico dos preceitos religiosos cristãos. Uma segunda característica, o desenvolvimento da lógica da argumentação. Uma característica que às vezes é pouco falada, né? A terceira característica, as reflexões sobre a separação entre razão e fé. Alguns nomes desse momento filosófico: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e o Guilherme de Ockham. O momento da filosofia moderna. Quando? Do século XVI ao século XVIII. As características que a gente pode elencar aqui. A primeira, a valorização da razão pessoal e individual como um meio de se alcançar as verdades. Segunda característica, a busca pela criação de métodos, caminhos de rigor matemático, de observação, com medições verbalizáveis da experiência. Uma terceira característica, a busca por respostas totalizantes inseridas em um sistema filosófico. Quais nomes? Maquiavel, Francis Bacon, Galileu Galilei, Descartes, Pascal, Spinoza, Newton, Hume, Rousseau, Kant, Hegel. O quarto e último momento, que seria o que estamos vivendo agora, a filosofia contemporânea. Quando? Do século XIX até hoje em dia. As características. Primeira, há questionamentos e reflexões sobre verdades relativas e verdade absoluta. Segunda característica, há uma compreensão mais ampliada da pluralidade cultural, do respeito às diferenças, das experiências individuais. Terceira característica, há uma percepção da insuficiência da razão científica. Alguns nomes: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Adorno, Sartre, Deleuze, Foucault e por aí vai. Esses períodos, gente, é importante enfatizar, eles possuem um caráter didático e se referem à produção filosófica ocidental e europeia. Ainda que o termo filosofia, sofia, seja uma palavra grega, portanto surgiu no contexto grego, a gente vai ousar pensar, tá? Vamos ousar pensar que essa palavra, ela pode ser usada também para pensar formas de pensar que poderiam ser chamadas de filosóficas lá no Oriente, na China, na África, no Egito, né? No Brasil, na América Latina. E sobre a presença das pensadoras e filósofas representativas do feminino? Por que elas não aparecem na maioria das divisões didáticas? Já pensou sobre isso? E para além das divisões em períodos didáticos, será que é possível a gente pensar uma filosofia
que não seja assim dividido em períodos, mas que seja uma filosofia universal, que tenha estado presente em todos esses momentos e até hoje? Para a gente refletir melhor sobre essas perguntas, em especial, fica o convite aí para você fazer o outro curso livre que a gente oferece esse ano, o curso livre de filosofar. Caso você esteja vendo esse vídeo na plataforma Moodle, as inscrições para o curso de filosofar vão até o dia 21 de abril, tá? De 2023. E o início do curso é dia 24 de abril. Caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube, é só dar uma pesquisada aí por curso livre de filosofar. E atenção, não é filosofia, é curso livre de filosofar. E aí coloca ali filosofitas, que você vai encontrar. A gente está vendo que a filosofia, só no sentido ocidental da palavra, ela participa de uma tradição histórica de pelo menos 3.000 anos. Além disso, a filosofia, ela também foi se dividindo em áreas, tendências ou em campos de investigação. Esse desenho que está aparecendo aí, ele ilustra de uma forma divertida as diferenças entre esses vários campos. Outros campos poderiam ser elencados, como, por exemplo, filosofia da ciência, filosofia do cérebro, filosofia da linguagem. Mas vamos prestar atenção aí nessas 6 corujinhas. A ideia é que você possa pesquisar em livros, na internet, as diferenças entre esses campos, tá? De qualquer forma, a gente vai falar bem pontualmente aqui sobre cada uma dessas 6 áreas. Primeiro, a política ou filosofia política. Como a gente conhece, ela se inaugura na modernidade com Maquiavel. E ela vai se relacionar com reflexões sobre o Estado, as instituições de governo, o governo propriamente, o governar, o ser governado em sociedades. A estética. Ela se relaciona a reflexões sobre o belo, a beleza, a sensibilidade artística, a arte, o gosto, o gostar e o não gostar. A epistemologia ou teoria do conhecimento vai perguntar sobre as formas de conhecimento. O que é possível conhecer também? Como se dá o conhecer? O que é o conhecer? A lógica busca estudar as proposições verbais, a relação entre essas proposições e as regras que seriam de um pensar correto. A metafísica, ela propõe reflexões sobre as causas e os princípios primeiros. Ela indaga sobre Deus, a substância de todas as coisas, e se pergunta sobre o próprio ser. A ética, ela procura pensar o conviver e o coabitar do eu com o outro. Ela questiona sobre os comportamentos, sobre o dever ser, ou seja, as formas adequadas de ser e estar no mundo. Nesse nosso 5º momento, último momento antes das reflexões finais, vamos pensar sobre a filosofia enquanto atitude. Para a gente fazer isso, a gente vai vamos ler mais uma vez, um fragmento adaptado do texto do Heidegger chamado Que é isto? Filosofia. Vamos lá. Platão diz no Teeteto: é verdadeiramente de um filósofo esse patos, o espanto, pois não há outra origem imperante da filosofia que este. O espanto é, enquanto patos, a arqué da filosofia. Em seu pleno sentido, a palavra grega arqué designa aquilo de onde algo surge. Mas esse de onde algo surge não é deixado para trás no surgir. A arqué
torna-se aquilo que impera, conforme expressa o verbo arquém. O patos do espanto não está simplesmente no começo da filosofia, como, por exemplo, o lavar das mãos precede a operação do cirurgião. O espanto carrega a filosofia e impera em seu interior. Aristóteles diz o mesmo na Metafísica. Pelo espanto, os homens chegam agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar. Aquilo de onde nasce o filosofar e que constantemente determina a sua marcha. Atitude, se a gente for olhar lá no dicionário, é um fazer algo ditado por uma disposição interna, uma disposição interior. Nesse sentido, e pensando nessa ideia do espanto, o que seria a atitude filosófica? Ou o que você imagina que possa ser a filosofia enquanto atitude? Seria uma forma de pensar ou de perguntar motivada por uma disposição interior, uma disposição interna? Essa disposição, ela se constitui ou poderia se constituir apenas da emoção do espanto? Que espanto que é esse? O que é espantar-se? Calma, não se espante. Pensa. Ou melhor, para essa nossa primeira videoaula, eu te convido a dar uma rebobinada aí, retomar o que foi trabalhado nos vários momentos e participar das discussões nos fóruns. É importante participar dessas discussões. Antes de dar o stop nessa nossa primeira fita, eu queria relembrar qual foi a chamada situação-problema dessa aula ou dessa situação de aprendizagem, que é como aparece lá no currículo paulista. Essa situação-problema, na verdade, ela está dada para todas as situações de aprendizagem do nosso curso. A situação-problema ou problema-situação é uma pergunta que eu vou deixar aqui e no fórum. Como que os teus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Ou então, como o que você quer não te faz ir na contramão de seus direitos e deveres enquanto cidadão? Ou ainda, como o que você quer não prejudica o viver em comunidade? E aqui fica um acréscimo, tá? Quando a gente fala de cidadania, a gente pensa em geral na cidade, no estado e no país. Mas e se pensarmos na cidadania de uma casa, por exemplo, ou de um bairro, ou então do planeta? Fica aí o convite para pensarmos juntos a situação problema.